Muito bem. Aí vem uma pergunta que sempre cai em prova. É possível, pergunta, né? É possível o homicídio ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Resposta, sim. É possível o homicídio ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, desde que as qualificadoras sejam de natureza objetivas, não é isso? As qualificadoras de natureza objetivas. Quais são elas? A gente já viu. As qualificadoras dos incisos 3, meios, 4 e inciso 8. São qualificadoras objetivas. Aspectos relacionados ao fato e não ao aspecto interno, motivação, subjetivo. Enquanto as demais qualificadoras, as qualificadoras do inciso 1, 2, inciso 5, inciso 7, inciso 6, são qualificadoras subjetivas relacionadas à motivação, as qualificadoras dos incisos 3, 4 e 7, e 8, né, que trata sobre a arma de fogo, são qualificadoras objetivas. Então, vamos fazer esse destaque para que vocês não errem esse assunto na prova. Quais são as qualificadoras objetivas? Incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do Código Penal. Essas são as qualificadoras objetivas relacionadas aos meios e modos de execução do crime. Tranquilo? Já as demais, quais sejam? 1, 2, 5, 6 e 7 são qualificadoras de natureza subjetivas, pois estão relacionadas à motivação. Motivo, paga. Motivo, torpe. Motivo, fútil. Motivo, por razões da condição do sexo feminino. Motivos, por ser integrante das Forças Armadas, da Segurança Pública. Então, perceba que nós temos essas diferenças. Sendo assim, volto a repetir. É possível o homicídio ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? Sim, é possível. Basta que a qualificadora seja de natureza objetiva, porque haverá compatibilidade lógica no caso concreto. Quer um exemplo? Vamos voltar àquela situação. Cheguei em casa e encontrei minha filha chorando, ensanguentada, vítima de um estupro provocado pelo vizinho da casa da frente. Eu, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação, vou até a casa do autor do estupro e o mato asfixiado no momento em que esse descansava no sofá. Eu pego uma almofada, tampo as suas vias respiratórias e mato ele asfixiado. Esse homicídio será qualificado pela asfixia e privilegiado por estar sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Tranquilo? Então perceba que é possível, é compatível o homicídio ser qualificado e privilegiado, desde que a qualificadora seja objetiva. Tranquilo? Muito bem. Já nas qualificadoras subjetivas, é impossível, não há compatibilidade. Como é que eu posso dizer que o homicídio é torpe, qualificado torpe, e ao mesmo tempo por relevante valor social? Não tem como. Como é que eu posso dizer que o homicídio ele é qualificado pelo motivo fútil e ao mesmo tempo por relevante valor moral? É incompatível. Não é lógico. Por isso que a qualificadora apenas objetiva, ou melhor, as qualificadoras objetivas é que têm compatibilidade com as circunstâncias do privilégio. Tranquilo? Então, resumindo, para a gente superar esse assunto, porque cai mesmo em prova, o homicídio pode ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, desde que a qualificadora seja de natureza objetiva. 3, 4 e inciso 8
do parágrafo 2º do artigo 121. E um detalhe é que nesse caso não será hediondo. Aqui uma informação importante. Como vocês sabem, em regra, o homicídio qualificado, seja qual for a qualificadora, qualquer uma dessas, ele em regra será considerado crime hediondo. Sendo assim, recairá sobre o crime uma série de circunstâncias mais graves, como ser um crime inafiançável, insuscetível de graça e anistia, prisão temporária de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias. Enfim, a Lei 8.072 de 1990 define o homicídio qualificado como um crime hediondo. Pois bem, qual é o detalhe? É que se o homicídio for qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, como no exemplo que eu dei agora há pouco, que eu mato o estuprador da minha filha asfixiado, nós não teremos um crime hediondo, porque o privilégio afasta a hediondez. Tranquilo? Então, anotem essa observação. O privilégio no homicídio vai afastar a hediondez se este homicídio for qualificado. Muito bem. Sobre a lei dos crimes hediondos, nós teremos um vídeo, uma aula específica para tratar esse assunto. Vamos avançar. Deixa de lado o homicídio simples, na modalidade dolosa, e o homicídio qualificado também na modalidade dolosa. Vamos agora falar sobre o homicídio culposo. E perceba que nós estamos diante do primeiro crime que admite a modalidade culposa e que pode ser cobrada na sua prova, que é o homicídio. Lembrando que nesse caso ele não vai a tribunal do júri, né? Homicídio culposo, crime culposo contra a vida não vai a júri, somente os crimes dolosos contra a vida. Pois bem, homicídio culposo, quando é que ele estará caracterizado? Quando não há intenção de matar, quando não há o dolo de matar e a morte decorre de uma falta de cuidado. A palavra culpa, no direito penal, esse elemento, culpa, significa falta de cuidado. Portanto, a morte provocada por uma falta de cuidado, ela é tratada como crime de homicídio culposo. Tecnicamente, a culpa, ela se divide em, vamos lá, negligência, não é isso? Negligência, exatamente, negligência, imprudência e, por fim, a imperícia. Muito bem. Negligência, imprudência e a imperícia, que, resumindo, é a falta de cuidado. Falta de cuidado. Certo? Tecnicamente, o que significa a negligência? É uma omissão quando, na verdade, o cuidado gerava o dever de agir. Eu me mudei com a minha família para um apartamento localizado no 27º andar de um prédio em Balneário Camboriú. Qual é a primeira providência que o pai deve fazer? Colocar telas de proteção nas janelas. Primeira providência. Mas não. Eu faltei com o dever de cuidado, me omiti. Não coloquei a tela de proteção. E meu filho, de 5 anos, logo após assistir o desenho do Homem-Aranha, vai brincar na janela, cai e morre. O pai pode ser responsabilizado? Pode, pela falta de cuidado. Ele vai responder, em tese, pelo homicídio culposo. Daqui a pouco nós veremos que há possibilidade de incidência do perdão judicial. Mas, em tese, ele cometeu um homicídio culposo. Ele provocou uma morte em razão da sua falta de cuidado. Isso, no nosso exemplo, negligência. O dever de cuidado gerava a obrigação de agir, de colocar tela, e ele se omitiu. Então, a falta de cuidado que é transformada, que é travestida em omissão, é chamada de negligência. Tranquilo? A imprudência já é o inverso. É o agir de forma excessiva, de forma abusiva. Exemplo de imprudência: você pilotar um veículo em alta velocidade. Isso é uma imprudência. O dever de cuidado exigia que você tivesse cautela, que você reduzisse a velocidade, que você freasse nas curvas, mas não, você vai além, um excesso, isso é imprudência. Uma morte provocada seria um exemplo de homicídio culposo. O único detalhe, e aí eu chamo a atenção de uma outra informação, é que as mortes provocadas na direção de veículo automotor caracterizam um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Marquem, destaquem isso no material de vocês, certo?
Lá no Código Penal Brasileiro, salvo engano, artigo 302, nós temos o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que por força do princípio da especialidade, deixa de lado o Código Penal e aplica o Código de Trânsito Brasileiro. Isso é um princípio que a gente também vai trabalhar melhor mais à frente. Sempre que você identificar que existem duas leis penais, que elas são conflitantes, que elas prevêem tipos parecidos, você vai sempre aplicar o princípio da especialidade, a lei mais específica para o caso concreto. Então, o Código Penal fala uma coisa, o Código de Trânsito fala outra, ambos mencionando o homicídio culposo, só que aqui, como é na direção de veículo automotor, é mais específico, vai aplicar o CTB, princípio da especialidade, que a gente vai falar melhor quando nós formos tratar do artigo 12 do Código Penal. Tranquilo? Já a imperícia significa a falta de cuidado ou a falta de técnica para os profissionais. Por exemplo, eu sou eletricista, tenho um curso básico de eletricista, mas eu resolvo assumir um serviço numa residência para fazer a troca de todo o sistema de iluminação, de energia, de tomadas, a substituição de tudo. E sem ter o conhecimento necessário, eu acabo sobrecarregando aquela caixa, aquele disjuntor fraco que eu indiquei que deveria ser comprado. Aquilo acaba provocando um curto-circuito que pega fogo e morre dentro da residência a empregada que estava pernoitando ali naquele final de semana. Eu posso ser responsabilizado? Posso. Por homicídio culposo? Sim, porque me faltou conhecimento técnico de um aspecto profissional. Isso é caracterizador da imperícia. Outro exemplo, do médico que esquece um instrumento utilizado numa cirurgia dentro do corpo do paciente e dá alta. No momento em que o paciente começa a andar, se locomover, se movimentar, acaba havendo a perfuração de um órgão vital provocando a sua morte. Esse é um exemplo também de homicídio culposo, né? O médico será responsabilizado por homicídio culposo. Ele descumpriu uma regra básica da profissão. Lá na medicina, né? Uma regra básica de qualquer cirurgia é você saber a quantidade de itens que estão ali à sua disposição antes de iniciar o procedimento. E após o término do procedimento, você tem que contar novamente para confirmar. Opa, eu comecei com 70 e finalizei com 69, tem um perdido. Espera aí, não tira ele como é que chama? Tranquilizante ali, da anestesia, né? Não tira da sedação, não tira, deixa aí, vamos ver, vamos pesquisar, pô, o negócio estava lá dentro, abre, tira e resolve o problema. É uma técnica básica, né? Então, se faltou esse cuidado, isso caracteriza a imperícia. Tranquilo? Então, resumindo, o que é a culpa? É um elemento subjetivo do crime, nós vamos trabalhar melhor isso mais à frente, mas por hora entenda como culpa sendo a falta de cuidado, que pode ser chamada por negligência, imprudência ou imperícia. Nesse caso, como não há intenção, como não há dolo, como não há vontade direcionada para a prática daquele fato criminoso, a pena, por certo, é bem menor do que a prevista para o homicídio doloso. Aqui, ela passa a ser de detenção e não reclusão de 1 a 3 anos. Tranquilo? Lembra o exemplo do pai que esqueceu de colocar a tela de proteção, que foi negligente e que, por isso, acabou resultando a morte do filho pequeno? Pois bem, nesse caso em específico, é possível que o juiz deixe de aplicar a pena, reconhecendo assim um perdão judicial, pois, nessa hipótese de homicídio culposo, as consequências da infração atingiram o agente, o pai, de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. O pai já está, entre aspas, punido pela falta de cuidado dele. Qual foi a punição? A perda do filho. Isso é uma punição gravíssima. Eu tenho certeza absoluta que esse pai nunca mais vai ser uma pessoa normal na vida. Sempre vai relembrar, talvez crie traumas para o resto da vida. Há casos mais graves em que resolve até a prática de suicídio, como forma de autopunição pelo ocorrido, pela negligência. Pois bem, então nesses casos, né, em que a gente verifica que
as consequências da infração atingem o agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Tranquilo? É o típico exemplo do pai que sai de casa com a missão de deixar o filho na creche, para depois ir ao trabalho, mas ele super atarefado, com uma série de missões, de compromissos, de demandas, acaba se esquecendo, vai direto para o trabalho, sai do carro, entra dentro da sala do estabelecimento e deixa o filho, esquece o filho no seu interior. Filho pequeno, estava dormindo na cadeirinha, quando volta, horas e horas depois, a criança está morta, homicídio culposo. Tranquilo? Só um detalhe. Nesse caso, da criança esquecida lá na cadeirinha, se a causa-morte for a asfixia, será que é certo dizer que o pai responderá por homicídio culposo qualificado pela asfixia? Será que é certo dizer isso? Resposta, não. O homicídio qualificado é apenas para o homicídio na forma dolosa, exatamente, homicídio doloso. Não se aplica para o homicídio culposo, tranquilo? Não incidem qualificadoras no crime culposo. Ali na parte geral, quando fala da relevância da omissão, aquelas hipóteses ali se caracterizavam um crime culposo ou não? Interessante, Araújo, está perguntando, o pessoal da em casa poder escutar, sobre a relevância da omissão, que são as hipóteses que definem um garantidor, aqueles que têm um dever de agir. Ali caracteriza o crime culposo? Não necessariamente, pode ser doloso também. Tá? Então, se eu, como pai, que tenho o dever de alimentar o meu filho, dolosamente não alimento ele, não vou alimentar porque eu quero que ele morra, eu vou responder por homicídio doloso, porque a minha omissão foi dolosa. Agora, se lá na questão disser que o pai se esqueceu de alimentar, e aí isso acabou provocando a morte, ou seja, não era doloso e sim culposo, o homicídio será desta natureza. Tranquilo? Então vai depender do dolo, que é um elemento interno, subjetivo do crime. Muito bem. A gente, inclusive, vai falar melhor disso mais à frente, quando for tratar da relevância penal. Excelente. Sobre o tema, existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, súmula 18, que diz que a sentença que concede o perdão judicial declara a extinção da punibilidade. Isso significa dizer que quando o juiz concede o perdão judicial, o criminoso ele não é condenado, portanto, ele não perde a primariedade dele, pois haverá a extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Até uma questão lógica. Muito bem. Lá no parágrafo 4º, nós vamos encontrar causas de aumento de pena. Outras são causas que podem ser aplicadas para todas as modalidades do homicídio. A gente já viu aquele rol que era específico do feminicídio. Vamos avançar um pouco mais, falar no parágrafo 4º, causas que se aplicam como regra geral. Essas duas aqui são causas para o homicídio culposo. Já a do homicídio doloso é essa aqui, quando o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Vamos por parte. Vamos começar primeiro falando desta causa de aumento de pena aqui, desta, que recai para o homicídio doloso. O que é que diz o Código Penal? A pena do homicídio doloso, seja o homicídio simples ou o homicídio qualificado, será aumentada em 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Qual é o grande detalhe? Essa causa de aumento de pena só pode ser reconhecida se o criminoso sabe da idade da vítima. Se ela não sabe, se o criminoso não sabe, essa causa de aumento de pena não pode ser reconhecida, tranquilo? Ela precisa ser do conhecimento, está dentro do elemento cognitivo para que ela possa ser reconhecida e aplicada no caso concreto. Segundo detalhe, nós vamos analisar a idade da vítima no momento da ação ou omissão criminosa e não no momento do resultado. É no momento da ação criminosa. Por quê, professor? Porque o Código Penal adota a teoria da atividade quando trata sobre o tempo do crime. Então, observem o seguinte exemplo. Presta bem atenção. Olha só. Imagina que Pedro hoje
efetua golpes de faca contra Marcos, sabendo que Marcos, a vítima, possui 59 anos de idade. Tranquilo? Então, Marcos possui 59 anos de idade hoje, e nesse dia, Pedro, que é o criminoso, atenta contra a sua vida, efetuando golpes de faca. Marcos não morre na hora. Marcos é levado para o hospital, é submetido a uma série de cirurgias, e 3 meses após, ele vem a falecer em razão dos atos de violência sofridos. Então, nesta data ocorreu a morte. Ocorre que durante esse período da execução do crime ao resultado do crime, Marcos havia completado 60 anos. Bem aqui, nesta data. Nesta data, Marcos completou o aniversário de 60 anos. Ele veio a morrer com mais de 60 anos. A pergunta é, vai ser reconhecida essa causa de aumento de pena? Resposta, não. Porque para efeitos penais eu não vou considerar a data do resultado, e sim a data da ação, da atividade, da execução criminosa, pois o Código Penal, lá no artigo 4º, quando trata do tempo do crime, adotou a teoria da atividade. Tranquilo? Muito bem. Então é importante a gente fazer esse destaque. Teoria da atividade. Considera tempo do crime o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, certo? Então, como no tempo do crime Marcos tinha 59 anos, essa causa de aumento de pena não vai ser reconhecida, ainda que o resultado da morte ocorra quando ele já tinha completado mais de 60 anos. Tranquilo? Muito bem, muito bem. Excelente. E o contrário, né, para o outro exemplo, também assim deve ser reconhecido. Então, se no nosso exemplo, Marcos tinha 13 anos, ele tinha 13 anos, 11 meses e 28 dias, no dia em que ele sofreu a execução do crime, as facadas. Foi levado para o hospital, 4 meses depois veio a óbito, a morte. Aqui a ação, lá o resultado. Pergunta, vai ser reconhecido o aumento de pena? Vai, porque na ação, no tempo do crime, a idade dele era inferior a 14 anos. Tranquilo? Então, enfim, vale a pena destacar esse comentário para a gente reforçar o que diz o Código Penal quanto ao tempo do crime. Tempo do crime, momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Muito bem. Então, uma vez presente essa circunstância, a pena do homicídio doloso, seja ele simples ou qualificado, vai ser aumentada em 1/3. Para o homicídio culposo, a pena vai ser aumentada em 1/3 se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou seja, se é por descumprimento de uma regra específica de uma profissão, portanto, só se aplica a profissionais esta causa de aumento de pena, ou então, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, nem procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então, a situação, imaginem, né, que um policial militar na reserva, já aposentado, ele está em casa fazendo a limpeza do seu armamento, a limpeza do seu revólver, e ele é negligente, porque ele está fazendo a limpeza sem verificar se a arma estava desmuniciada, fria, segura para manuseio. Então, a arma estava lá, municiada, ele esquece de verificar, vai limpando, de repente ele efetua um disparo que atinge um colega dele, vizinho, que estava ali junto, conversando, provocando-lhe a morte. Nós vamos ter um homicídio culposo? Sim, ele foi negligente com relação ao manuseio da arma de fogo. Se ele foge para evitar a prisão em flagrante, no desespero, meu Deus, o que foi que aconteceu? A polícia vai me pegar agora, eu vou me embora e se manda, nós vamos ter um homicídio culposo com a pena aumentada, porque ele
além de ter deixado de prestar o socorro imediato, ele fugiu para evitar a prisão em flagrante. Tranquilo? Então, a ideia do legislador é essa, é de motivar. Fez cagada? Tenta prestar socorro. Tenta diminuir as consequências do ato. Não vai fugir para evitar o flagrante, porque se isso acontecer, a sua pena vai ser aumentada em 1/3. Então, é uma espécie de estímulo, né? Para a pena não ser aumentada, tente reverter a situação. Muito bem. Vamos lá. Já no parágrafo 6º, nós temos mais uma causa de aumento de pena. Perceba que o Código Penal ele é todo remendado, né? Ele poderia ter colocado no único parágrafo todas as causas de aumento de pena de maneira mais lógica para que a gente pudesse estudar no único raciocínio. Só que como foram várias alterações, o Código Penal de 1940, nós tivemos várias leis que alteraram, a gente vai encontrar esses puxadinhos. Parágrafo 4º, parágrafo 5º, parágrafo 6º, causas de aumento de pena aleatória. E a gente tem que trabalhar elas. E perceba que a quantidade vai mudando, né? É 1/3, daqui a pouco é 1/3 até metade, vai sempre mudando. Parágrafo 6º, a pena vai ser aumentada em 1/3 até metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança. Então, aqueles casos lá do filme Tropa de Elite 2, né, que é a milícia que dominava uma determinada favela, que mata uma pessoa sob o argumento de que está realizando um serviço de segurança. Essa pena vai ser aumentada em 1/3, bem como se o crime é praticado em atividade de grupo de extermínio. Muito bem. Então, aqui a gente encerra a análise do crime de homicídio. Nós concluímos esse vídeo e no vídeo a seguir nós iremos tratar desse crime que foi alterado também pelo pacote anticrimes no ano de 2019. Na verdade, passou a valer a partir do início de 2020, que é o crime de induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou a automutilação. Essa a principal novidade, a gente fala já no próximo vídeo.